Devo ir ou devo ficar? Gênesis 46, 1 a 30. Should I stay or should I go? Era o estribilho de uma música da banda Clash dos anos 80. Aquelas músicas chiclete que ficam na mente da gente. Should I stay or should I go? Devo ir ou devo ficar? O tema deste devocional tem a ver com mudança de um lugar para o outro. Um tema que tratamos há um tempo atrás na reunião, estudo bíblico de um grupo muito especial aqui da igreja chamado Outlanders, que é o grupo daqueles que foram, que saíram de casa e que hoje estão longe de casa. Muitos estão em outros países e mantêm um vínculo, uma conexão com a gente aqui em nossa igreja. Estudando com eles, muitas vezes, falamos desses assuntos que fazem parte da vida de alguém que imigra, de alguém que sai de sua casa, de alguém que tem que tomar uma decisão de se mudar, de mover de um lugar para o outro. É uma realidade muito presente para as famílias da igreja luterana aqui do Rio de Janeiro. Muitos de nossa igreja aqui no Rio de Janeiro vieram para cá, saíram de algum lugar. São gaúchos, paranaenses, catarinenses, capixabas, paulistas, nordestinos, pessoas que vieram de algum lugar para o Rio, por alguma razão, e aqui se encontram. E possuem sensações, experiências, dificuldades, dramas, inerentes a quem fez esta decisão. Também, em nossa igreja, é uma realidade muito forte ver pessoas saindo. Porque assim como o Rio de Janeiro e a nossa igreja recebe muita gente, ela também envia. Por isso, inclusive, chegamos a criar um conceito aqui em nossa igreja, desde o nosso planejamento estratégico lá em 2014, de que nossa igreja deveria se entender a si própria como uma plataforma de lançamento de cristãos, bons cristãos, para o mundo. É uma realidade que, por mais que está em nosso planejamento estratégico, que é inclusive parte de um conceito missionário que temos, é sempre uma realidade dolorosa. Dói ver alguém sair aqui do Rio, aqui de nossa igreja. Choramos, sofremos a cada mudança. E é o que está acontecendo agora, em virtude da saída da família pastoral. Nestes anos em que lidamos com esta reflexão, às vezes ficamos surpresos com a rapidez com que muitos cristãos e muitos luteranos mudam suas famílias de um lugar para o outro, sem muita reflexão e sem muita oração. Sempre há razões importantes por trás da mudança. Uma oferta de emprego melhor, talvez gostam da área para a qual estão se mudando ou querem fugir de uma cidade movimentada, lotada, como é o Rio de Janeiro, ou fugir de alguma coisa ruim que tem aqui no Rio de Janeiro, questão de segurança pode ser, um lugar melhor para criar os filhos, e vale a pena considerar estes fatores, sem dúvida nenhuma. Mas às vezes, e aqui está o ponto desta noite, parece que nós cristãos dificilmente consideramos o Senhor e os seus propósitos. A igreja local, seu trabalho, devem ser fatores importantes quando nós consideramos uma mudança. Claro que há momentos em que Deus quer ou que Deus permite e abençoa a nossa mudança. A pergunta é: como posso saber se Deus quer que eu me mude ou quer que eu fique? Should I stay or should I go? Aos olhos de Deus. Em Gênesis 46, Jacó ou Israel
muda toda a sua família, 70 pessoas, para o Egito. E não foi uma coisa fácil para um homem de 130 anos fazer. Havia fome em Canaã e o seu filho José havia prometido para ele o melhor do Egito. E Jacó queria desesperadamente reencontrar-se com José, que por 22 anos ele pensou que estivesse morto. Porém, Jacó sabia que o seu avô Abraão teve problemas quando foi ao Egito. E Deus proibiu o pai de Jacó, Isaque, de ir para lá durante a fome. Jacó sabia também que a promessa de Deus envolvia Canaã e não o Egito. Então, Jacó para em Berseba para buscar ao Senhor. E ele não foi para o Egito, até que Deus desse luz verde para ele seguir em frente. Quando a gente lê essa história, tem alguns princípios nela que a gente pode considerar e que a gente pode trazer para a nossa vida e aplicar para as nossas decisões sobre mudarmos ou ficar. Ao considerar uma mudança, busque o Senhor, busque sua perspectiva acima de tudo. O texto pode ser dividido em 3 grandes seções. Do versículo 1 ao 7 é a mudança, é a transportadora, é a viagem para o Egito. Do versículo 8 ao 27, que eu não li, são as pessoas, a relação das pessoas que estavam nessa mudança. E, por último, nos últimos versículos está a reunião de Jacó, já no Egito, com o seu filho José. Eu vou tirar um princípio de cada uma destas sessões. Assim fica bem lógico para a gente entender e aplicar de novo a orientação de Deus à nossa vida quando nós enfrentamos uma mudança em potencial. Primeiro princípio: coloque um freio em suas emoções e busque ao Senhor. Quando Jacó finalmente acreditou no relato de seus filhos de que José estava vivo e era governante de todo o Egito, ir ver o seu filho José no Egito tornou-se a paixão consumidora do resto dos seus dias. José havia comentado com Jacó e convidado a Jacó a se mudar com toda a família para o Egito e disse: eu vou sustentar vocês aqui durante a fome. Então Jacó fez com que seus filhos carregassem as carroças que já haviam sido enviadas pelo próprio faraó e toda a parentada partiu para o Egito. Na primeira noite da viagem, chegaram a Berseba, no extremo sul de Canaã. Berseba despertou muitas lembranças para Jacó. Mais de 40 anos antes do seu nascimento, o seu avô Abraão havia feito ali em Berseba um pacto com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Abraão plantou uma tamargueira e invocou ao Senhor naquele lugar. Depois, foi em Berseba que o pai de Jacó, Isaque, viu a Deus e Deus reconfirmou para ele suas promessas de abençoá-lo e multiplicar sua descendência. Isaque cavou um poço ali naquela cidade. Foi em Berseba também que Jacó havia enganado seu pai, anos antes, roubando a bênção do seu irmão, Esaú, e teve que fugir dali para escapar da ira do seu irmão. Muita coisa aconteceu naquela cidade. Então agora ele está velho, e ele está sentado debaixo da tamargueira do seu avô, bebendo água do poço do seu pai, e Jacó foi inundado, muito provavelmente, com as memórias de sua história, de sua vida. E ao relembrar essas coisas, Jacó provavelmente ficou um pouco desconfortável com a sua mudança para o Egito. Ele queria ver seu amado filho, mas à luz da sua história, da luz da história de Deus com os seus antepassados, será que Deus queria que ele fizesse essa mudança?
porque o Egito era bem diferente de Canaã. Ambos eram completamente pagãos, mas o Egito era muito mais sofisticado, conhecido pela sua prosperidade, pela sua tecnologia, era a nação mais desenvolvida da terra naquele então. E Jacó havia passado toda a sua vida com seus filhos no campo, cuidando do gado. Que tipo de efeito o Egito teria sobre a sua família, que havia sido tão seduzida pelos deuses e pelos maus caminhos de Canaã? E também teve o problema do avô Abraão lá no Egito e a advertência de Deus para o seu pai Isaque não ir para lá. Porque afinal as promessas de Deus sempre havia envolvido a Canaã e não o Egito. Estaria Jacó cometendo um erro fatal para ele e para a sua família, um erro espiritual, ao levá-los para o Egito. Então Jacó fez uma coisa muito importante. Parou em Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque. Ele colocou freios em suas emoções, freios que o estavam movendo em direção a José, e ele buscou ao Senhor. Acredito que Jacó estava principalmente procurando orientação, e ele o fez por esse meio da consagração, do sacrifício, do ato de adoração e de reverência a Deus. É importante entender que nós nunca vamos poder conhecer a vontade de Deus, a menos que nós estejamos envolvidos com Ele, crescendo na relação com Ele, na sua graça, na sua misericórdia, a menos que nós o busquemos, e que nós o busquemos na oração, e que nós o busquemos na adoração, e que nós o busquemos nos rituais sagrados como o batismo e a Santa Ceia, e o culto público, que são os rituais sagrados do povo dele hoje em dia, que nós o busquemos nos lugares que ele nos convida a encontrá-lo. De certa forma é isso que Paulo também fala, em Romanos 12, 1-2, quando ele nos diz: apresentem os seus corpos como sacrifício vivo ao Senhor, e então provará qual é a santa e boa vontade de Deus. O Senhor Deus falou a Jacó por meio de visões, e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de seu pai, não temas, vá que eu vou te abençoar. Desce ao Egito. Vejam que Deus não teria dito: não tenha medo, Jacó, a menos que Jacó estivesse com medo. Assim Deus acalma o coração dele, seus temores, e reconfirma suas promessas a ele. Jacó pôde seguir para o Egito, certo de que Deus estava com ele neste mesmo movimento. Que consoladora certeza de Deus. Veja que também o que Jacó faz aqui não é fácil, porque as suas emoções estavam à flor da pele, estavam exaltadas com a perspectiva de enxergar o seu filho. E se quando Jacó buscou ao Senhor, Deus tivesse dito: não vá, porque esse era um risco ao buscar a vontade de Deus. Jacó percebeu que se Deus não estivesse com ele, ele não ficaria feliz em ir, mesmo que isso significasse ir estar cerca do seu filho, perto do seu filho. Então Jacó coloca freios na sua vontade, nas suas emoções, e busca uma confirmação, uma autorização do Senhor. É muito fácil a gente ficar animado com uma mudança, porque às vezes a vida fica um pouquinho chata para muitos onde a gente está morando, e aí uma mudança pode parecer uma aventura. Talvez você esteja nesse momento cansado dos seus problemas aí onde você mora, ou cansado dos problemas do seu local de trabalho, dos seus vizinhos, e esteja contemplando uma mudança para uma nova situação. E talvez essa mudança signifique mais dinheiro,
significa um desafio maior no trabalho, uma casa maior, um lugar mais confortável para se viver. Mas se Deus não está nisso, não faça, não se mexa, coloque freios no seu entusiasmo e se entregue totalmente a Ele, busque-o em oração. Seja sensível para ouvir a Deus. E para ouvir a Deus, eu não necessariamente aqui estou pensando em Deus falando para você numa visão, como fez com Jacó. Ele pode fazer se ele quiser, mas não espere apenas por isso. Não necessariamente é uma voz audível de Deus. Deus raramente faz isso. Então não espere por isso. Eu fico um pouco incomodado até com as pessoas que querem que Deus faça isso, querem que Deus apareça para eles numa visão e revele alguma coisa, ou então com pessoas que andam por aí dizendo: o Senhor me disse isso, o Senhor me disse aquilo. Há que estar um pouco cauteloso nesse assunto, porque podem ser apenas impressões subjetivas. É muito fácil se enganar. Por isso, a importância de estar caminhando muito próximo a Deus e buscar conselhos piedosos, aplicar a sabedoria da palavra de Deus em oração e em dependência do seu Espírito Santo. Pode ser que muitas vezes Deus dê esse conselho, essa voz, através de um senso interior. Há quem diga também que um jejum pode ser útil em algum caso assim. Eu admito que é um processo muito subjetivo, e um pouco subjetivo pelo menos, e que pode variar de pessoa para pessoa. Eu lembro do meu pai, por exemplo, quando eu era pequeno, e ele ficou 3 meses longe da gente, dos filhos, da esposa, e ele estava desesperado para voltar para casa. Ele estava trabalhando numa granja de arroz, numa cidade longe da gente, e para o meu pai, a voz de Deus foi através de um devocionário, da leitura daquela devoção diária que a gente faz. No caso foi Castelo Forte, um outro devocionário, Mananciais no Deserto, e naquele devocionário Deus falou para ele, e tinha um versículo no meio daquela devoção, um versículo num outro contexto da Bíblia, lá em Mateus: permaneça lá até que eu te avise. E ele entendeu que aquilo foi a voz de Deus para ele e permaneceu mais um tempo para cumprir o seu trabalho naquele local, com a força suficiente para fazer, porque ele estava, ou ele se sentia dentro da bênção de Deus. Para mim, eu busco a vontade de Deus, além dos meus estudos da Bíblia, na voz de conselheiros, na voz de pessoas, de cristãos, que eu respeito, que eu admiro, e que eu abro meu coração, e que eu busco uma opinião, uma avaliação. Eu busco o conselho de Deus através da voz da igreja. Na minha decisão de mudança do Rio de Janeiro para um novo local de trabalho, eu ouvi tanto conselheiros em vários lugares, como a voz da igreja, a voz desta igreja de onde eu estou saindo, através de sua liderança, buscando bênção, permissão, e a voz da igreja ampla, da igreja de outros lugares, o convite, a afirmação de que a mudança que estava no meu coração poderia ser algo legítimo e santo, algo dentro da vontade de Deus. Conhecer, meus irmãos, a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, buscar o próprio Deus. Coloque um freio nas suas emoções, nas suas obsessões, e busque o próprio Senhor, o que Deus quer para a tua vida. Segundo ponto, pense no propósito de Deus aliado à sua igreja, ao seu reino. Isso está na segunda seção do texto, naquela que eu saltei na minha leitura, naquela que consiste numa longa lista de nomes de pessoas
muitas das quais nós não sabemos muitas informações. É uma lista útil, talvez para muitos que estão buscando nomes para o seu bebê, e independente se você acha menos ou mais útil, Deus entendeu que era útil e decidiu colocar dentro das Sagradas Escrituras. E nós podemos imaginar, refletir sobre qual foi o motivo que Deus fez isso. Aqui nós podemos lembrar que para os primeiros leitores de Gênesis, da Bíblia, esses nomes aqui significavam muita coisa. Era uma lista de todas as pessoas, de todas as tribos, os grupos familiares do povo de Deus, que formavam a nação de Israel, que estava em aliança com Deus. Todo hebreu conhecia a sua tribo, a sua ascendência familiar, porque a divisão do trabalho, a organização do exército, as porções de terra baseavam-se nas tribos. Até a própria vinda de Jesus Cristo, o Messias estava ligado a uma linhagem de uma determinada tribo. A maneira de Deus trabalhar é chamando indivíduos a Ele, assim como Deus chamou Abraão. Mas por meio desses indivíduos, Deus chama famílias. E por meio de famílias, Deus chama comunidades, Deus chama grupos maiores, Deus chama um povo. O plano de Deus é abençoar indivíduos e famílias e sociedades. É por isso que no versículo 1, o texto diz que quando Jacó ofereceu sacrifícios, ele ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai. E quando Deus fala com ele, Deus se revela como Deus, não apenas dele, mas como Deus do seu pai. Em outros lugares Deus diz: eu sou o Deus do teu avô Abraão e do teu pai Isaque e de Jacó. Muitas vezes Deus se apresentou assim, porque é a história de Deus com um povo, é a história de Deus em aliança com um coletivo de pessoas. Há um sabor comunitário, há um senso de continuidade entre as gerações, de Deus se movendo de indivíduos para a família e para a nação, ao agir na história. Um dos principais pontos cegos nossos como cristãos, ocidentais especialmente, é a nossa abordagem individualista da vida cristã. E eu não estou aqui dizendo que não devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Claro que nós devemos. Mas às vezes tornamos o cristianismo demasiadamente pessoal, que nós chegamos a perder o senso de pertencimento à igreja, à aliança de Deus com o seu povo, de fazer parte da noiva de Cristo, sua família. Às vezes porque nós conhecemos pouco da história da igreja, não temos esse senso de continuidade com aqueles que vieram antes de nós, não chegamos aqui do nada, estamos nos ombros de nossos pais, de nossos avós, de antepassados que caminharam com Deus e construíram o reino de Deus antes de nós, para deixar tudo, de certa forma, de mão beijada, tudo mastigadinho para a gente hoje. E hoje é nosso dever construir o reino de Deus, a igreja de Deus, para as próximas gerações, para os nossos filhos e para os nossos netos e para os filhos dos nossos netos. Às vezes, gente, nós entramos e nós saímos de uma igreja de acordo meramente com os nossos gostos e desgostos pessoais. Tantas pessoas às vezes frequentam uma igreja, aqui em Copacabana acontece, graças a Deus não é muito, mas acontece, e mal conhecem as outras pessoas, mal conhecem a história da igreja, aqueles que vieram antes. E esta falta de pertencimento nos torna vulneráveis ao inimigo. Essas listas de nomes chatos significam alguma coisa na Bíblia. Moisés colocou ali com um propósito, porque é a sua família, porque é a nossa família.
A identidade deles estava ligada ao fato deles serem de certa família, de certa tribo, da nação de Israel. Eles se viam como um povo distinto, como um povo separado por Deus. É por isso que, inclusive, no versículo 10, fala que o filho de Simeão, cuja mãe era uma mulher cananeia, faz essa ressalva porque era algo incomum, e era algo, inclusive, que naquele tempo era considerado errado, porque o povo de Deus não deveria se misturar com o povo pagão, eles deveriam ser diferentes, deveriam honrar a aliança, ser desta família. E a maneira como isso se aplica a gente hoje em dia no século 21 é que nós não deveríamos, meus amados, considerar nenhuma mudança de local sem considerar o propósito de Deus ligado à nossa relação com a família de Deus, com a igreja. A nossa relação com Deus está ligada a um povo, a uma congregação, no nosso caso, a congregação luterana de Copa. Deus colocou você aqui com esse propósito. Deus não te trouxe aqui por acaso. Cortar essa conexão, mudando-se para outro lugar, deveria ser feito somente após uma cuidadosa consideração em oração. Por que Deus gostaria que eu passasse desta expressão de sua família para a expressão de sua família em outro estado, em outro país? Existe uma igreja sólida, saudável, na nova cidade onde a minha família e eu poderíamos crescer em nossa fé? Se não, está Deus me chamando para ajudar a estabelecer uma igreja saudável, uma igreja sólida neste novo local? Ou se não tem nada disso, por que é que eu estou me mudando para lá? Porque se for apenas por causa do emprego ou de um estilo de vida melhor, estou eu realmente buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Claro, gente, que precisamos trabalhar e estudar e fazer cursos. E Deus quer que busquemos de novo e valorizemos este critério, mas ele não é o único. O propósito de Deus por meio da sua igreja deve ser também um critério, parte de qualquer decisão que nós tomemos com relação a uma mudança. E notem que esta reflexão, ela não está apenas na questão da importância da igreja para mim e para minha família. Isso também. Certamente perigoso você se mudar para um lugar onde você não vai ter a presença da igreja por perto, para o teu bem e o bem da tua família. Deixar um lugar onde você já está conectado, onde você já está ativo e engajado e abençoado, é sim um risco. Preciso avisar isso para vocês. Porém, tem outro aspecto, que é o aspecto missionário. Até que ponto minha presença ou minha mudança vai contribuir para a expansão do reino de Deus? Porque esse é um propósito por trás do qual Deus chama muitas pessoas para se mudarem de um lugar para o outro. No Antigo Testamento vemos isso no exílio, por exemplo. Jeremias 29, Deus levando o seu povo para a Babilônia e dizendo: eu quero que vocês cresçam enquanto estão aí. Esse crescimento não era apenas ter filhos hebreus, mas cresçam missionariamente, convidando, abrindo a porta da igreja, do povo, para outras pessoas fazerem parte. Era um crescimento missionário. No Novo Testamento nós vemos isso no texto de Atos 17, quando Paulo faz um discurso para os filósofos em Atenas, e Paulo diz: Deus está por trás das mudanças, das ondas imigratórias, do movimento das pessoas de um lugar para o outro. Sabe por que Deus está por trás? Diz Paulo: porque Ele quer que ao chegar em um novo lugar, o busquemos, e buscando-o, o encontremos, e encontrando-o, tenhamos uma relação bonita, viva, santa com este Deus.
Pode ser que Deus, numa mudança, está te usando. Ou pode ser que em uma não mudança, em uma permanência sua, Deus quer te usar para missionariamente atingir muitas pessoas. Coloque um freio nas suas emoções, busque ao Senhor, pense nos propósitos de Deus em relação ao seu reino e a sua participação em uma igreja local e na missão de Deus. E finalmente, meu último ponto, valorize os relacionamentos familiares de sangue e desfrute as bênçãos de Deus nesta área. E a gente pode deduzir esse ponto da reunião emocionante de Jacó com seu filho José, no versículo 28, 29 e 30. Não há palavras que poderiam descrever a emoção desta cena. Alguma novela, algum filme se aproxima, mas é algo que só um dia os próprios protagonistas desse dia poderão nos contar. O velho pai e o seu filho, que ele achava que estava morto, que não se viam por 22 anos, o filho querido. Ambos caem no pescoço um do outro, literalmente se atiram um nos braços do outro e choram por muito tempo. E aí Jacó diz algo mais ou menos assim: agora eu estou pronto para morrer, já que eu pude ver o seu rosto, sentir o seu cheiro de novo, meu filho, e ver que você está vivo. Quando ele viu seu filho, ele pôde dizer: experimentei tudo o que eu queria na vida. O cheiro, o abraço de um filho, de um pai, de irmãos, de sobrinhos. A verdadeira alegria na vida, ela vem através de relacionamentos. Não através de onde você mora ou do que você possui. Deus nos deu a família como lugar principal para nutrir esses relacionamentos. Você pode subir no topo da sua carreira, ter todas as guloseimas que acompanham o sucesso. Se você chegar lá, se você negligenciar sua família lá, ficará ainda assim vazio. Eu gosto de ler biografias e às vezes eu leio biografias de líderes cristãos, grandes homens, grandes mulheres do reino de Deus, mas também da humanidade. E há muitos casos onde estas pessoas alcançaram coisas muito importantes para Deus e para o mundo, mas ao preço de negligenciarem suas famílias. E é um preço muito alto para se pagar. Ficar longe de suas famílias muito tempo, em alguns casos anos. Muitos missionários sofreram isso, fizeram grandes sacrifícios para levar o evangelho a outras nações, aceitar chamado, ficaram longe de sua família. E as suas famílias e eles sofreram muito por isso. Isso é algo que me incomoda e deve nos incomodar. Deus nos chamou a uma família em primeiro lugar. O primeiro lugar da tua vocação cristã é com a tua esposa, teu esposo, teus filhos, teus pais, teus avós, teus netos, teus sobrinhos, teus primos, teus irmãos. Isso é prioridade. Essa é uma qualificação para ser um líder da igreja. Administrar, honrar a família. É muito difícil curar as feridas nas crianças, feridas de um pai, de uma mãe ausente. Não importa o quanto elas podem comprar de presentes e prometer amor. Não há como compensar anos que a gente perde de estar vivendo, envolvido, atento à família. E aqui está um ponto para a gente pensar. Portanto, antes de fazer uma mudança, pergunte a si mesmo: como isso vai afetar na minha relação com a minha família? Primeiramente com a minha família
dentro da minha casa, mas também com os meus parentes. Isso vai me dar mais tempo para estar com eles, isso vai me dar mais tempo para ensiná-los no caminho do Senhor, para modelar a eles a vida com Deus, andar com Deus. Isso vai me dar para mim e para minha família uma plataforma melhor para servirmos a Deus juntos. Ou simplesmente vai promover a minha carreira às custas dos meus relacionamentos familiares. Esse é um terceiro critério que o texto nos convida a considerar diante de Deus. Na minha decisão de sair do Rio e ir para os Estados Unidos, eu e minha esposa estamos em sintonia muito forte. Entendemos que será bom para os nossos filhos. Podemos até estar errados. E se estivermos errados, vamos voltar para trás. Vamos reconsiderar tudo. Mas com a minha família mais próxima, estamos em sintonia. Com os nossos familiares no Rio Grande do Sul, não estamos tão bem assim, não estamos tão em paz assim. Há muita tristeza e nessa nossa decisão. E a gente entende que a gente está colocando um peso para eles, a mais. Mas a gente entende também que é um tempo determinado, que não é algo para sempre. E há, na reflexão minha e da minha esposa, essa é uma nota pessoal que eu compartilho com vocês, há em nós um desejo, há em nós uma oração de que a gente possa, em algum momento, em breve, oportunamente, estar mais próximo, então, de nossos familiares, de nossos parentes, para viver tempos preciosos junto com eles. É sempre difícil tomar uma decisão e a gente faz de acordo ao melhor do que a gente entende, tentando equilibrar vários critérios. Pelo menos esses 3 que aparecem no texto. Eu desejo à minha igreja e a todos que estão nos assistindo nesse momento as bênçãos de Deus e as palavras, especialmente para esse texto e esta reflexão de hoje, mas para toda a vida de vocês, as palavras de Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A considerar uma mudança, coloque Deus e os seus propósitos em primeiro lugar, isso vai trazer todo o resto, sua família, sua carreira, o foco adequado, o equilíbrio. Amém.